Estamos em contato com o infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da USP, justamente para seguirmos repercutindo este assunto, falarmos então do aumento expressivo de casos de Covid. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Obrigado, Caterina. Obrigado e é um prazer falar com você. Prazer é nosso, doutor. Doutor, impressionante a quantidade de pessoas testando positivo para a Covid-19, inclusive muito por conta da variante Ômicron. Já podemos dizer que essa variante, ela é predominante no Brasil e no mundo, ou ela já caminha muito rapidamente para isso? Ela é predominante na maior parte do mundo, mas ela caminha para ser predominante no mundo todo, pela alta contagiosidade que ela faz. Ela transmite muito facilmente entre as pessoas, por isso o número de casos é tão grande, batendo recorde atrás de recorde, né? Doutor, a gente tem visto, então muitas pessoas testando justamente positivo para a Covid-19, mas parece que os óbitos e as internações não acompanham esses números. Podemos dizer que essa é uma boa notícia, entre aspas, nesse momento? Bem, se você quiser dizer que dentro da desgraça nós temos coisas melhores, essa é uma boa notícia, sim. Porém, o número de casos muito grande também não é uma boa notícia, porque quanto mais casos, quanto mais doentes você vai tendo, facilita o aparecimento de novas variantes. Por isso, a necessidade de nós terminarmos rapidamente com essa transmissão, vacinando toda a população, pelo menos com 80% da população vacinada com 2 doses. Aí você vai reduzir a transmissibilidade entre as pessoas e os números de variantes caem e não fica surgindo essa surpresa, ora Delta, ora Ômicron, daqui a pouco nós não temos mais letras do alfabeto grego para nomear as diferentes variantes de Covid. Muito bem, também conosco nesta tarde os comentaristas Felipe Bueno e Paulo Pousonoff. Doutor, a pergunta agora é de Felipe Bueno. Doutor Boulos, prazer falar com o senhor, muito boa tarde. A gente está acompanhando um entrelaçamento de demandas nos postos de saúde, nos locais de atendimento em todo o Brasil, para não falar no mundo, né? Gente que atrasou a 2ª dose, gente que está buscando a 3ª, gente que está fazendo testagem para Covid, há preocupação com a questão da gripe também, H3N2, fazendo testagem. Nesse momento, muitos especialistas já dizem que isso é problemático. Nesse momento, qual, no curto prazo, a medida que os governos devem fazer para evitar essa aglomeração? Como separar todas essas demandas, doutor Boulos? Bem, primeiramente, até foi uma questão feita pela Caterina, pela entrevista, pela repórter anterior, nós não devemos ir aos hospitais se nós estamos no início de uma doença, para evitar até essas aglomerações, e se você não está doente, você pode pegar a doença numa sala de espera de um hospital. Você só vai se você tiver mesmo algum problema de saúde que mostra, você tem uma falta de ar importante, você tem uma comorbidade que facilita. Então, a orientação deve ser, se você tem um quadro, entre aspas, gripal, que pode ser Covid, pode ser o H3N2, uma gripe, você observa em casa e é necessário sim fazer o teste. Por quê? Porque o acompanhamento difere, apesar que as doenças são transmitidas de uma maneira igual, parecidas, através da gotícula de saliva, o quadro respiratório acontece nas duas, mas nós precisamos saber, porque no caso da gripe, normalmente 2, 3, 4 dias você acabou a doença, não tem nada mais para seguir. No caso do Covid, não. Você tem muitos casos que permanecem com sintomatologia, alguns até com alguns efeitos adversos que persistem por algum tempo. Então é necessário um acompanhamento maior. Então, não é necessário ir no hospital, mas é adequado nós fazermos o teste em algum momento. Se você tiver falta de ar importante, começa a ter falta de ar, fica cansado, ou se tiver a possibilidade de fazer, através de um oxímetro, fazer o nível de oxigênio, se abaixar muito, aí você deve procurar sim, que aí vai ter que fazer exames e talvez você precise de uma atenção mais diferenciada. Caso contrário, fique em casa, é importante. É também, claro, enfatizar o que tem sido enfatizado nos últimos 2 anos, usar máscara sempre e evitar aglomerações, porque tanto a falta de máscara como as aglomerações que tem propiciado esse aumento acentuado de casos no mundo de um modo geral. Doutora, a pergunta agora é de Paulo Pousonoff. Boa tarde, Caterina, boa tarde, Felipe, boa tarde, doutor Boulos. Bem, eu gostaria que o senhor ou me acalmasse ou, de repente, exasperasse ainda mais esse meu desespero, na falta de uma palavra melhor.
porque a gente se sente um pouco perdido, né? A ciência, são tantas as informações, agora mesmo a gente trouxe aqui novas declarações da OMS que a gente fica um tanto quanto perdido. Lá no começo da pandemia falava-se em fechar tudo durante 2 semanas para achatar a curva, né? Essa expressão ficou famosa, para não pressionar o sistema de saúde. Depois pregou-se a vacinação em massa e dizia-se que a vacinação resolveria, a vida voltaria ao normal. Agora fala-se em 3ª, 4ª dose, vacinação talvez anual para a Covid. Eu gostaria de saber do senhor qual o seu prognóstico para essa pandemia, se de repente em 2023 a gente ainda vai estar falando sobre Covid-19, ou o senhor acredita que essa variante Ômicron, até porque ela é menos letal, ela pode representar aí o começo do fim da pandemia? Bem, primeiro só para, não sei se tranquiliza ou não, mas essas infecções por vírus, que geralmente causam uma baixa imunidade, tanto é que as pessoas, não só a vacina, a própria doença não dá imunidade permanente, a pessoa pode se infectar mais de uma vez, elas ficam com a gente sim. Eu tenho que lembrar você que o H1N1 que nós temos todo ano nos invernos, que nós tomamos vacina, era da pandemia de 1918, de 104 anos atrás. Ela persistiu, depois da grande pandemia, persiste e nós temos o vírus continuamente e as pessoas sabem que todo inverno pode ficar gripado. E geralmente o culpado é esse H1N1, às vezes aparece H3N2, aparece o B, mas o H1N1 é que predomina e é de 100 e poucos anos atrás. O Covid parece da mesma maneira. É possível que nós fiquemos endêmicos, ou seja, você vai ter Covid por muito tempo, e talvez a gente tenha mesmo que aglomerar junto com as vacinas já disponíveis, você pôr também a de Covid para tomar a vacina anual previamente ao inverno. O que vai acontecer é que a pandemia não vai continuar, ela vai acabar, tem que acabar em algum momento, e para isso você tem que ter toda a humanidade tendo vacinada com pelo menos 2 doses, porque tem que lembrar que no passado a gente não tinha, hoje o mundo é uma pequena aldeia, você vai de um lugar em outro em 12 a 24 horas, no mundo todo, então as pessoas levam a infecção de um lado para o outro, e quando estiver circulando, na intensidade que está circulando, você vai ter mais variantes, então você pode continuar com a doença mais tempo se nós não rapidamente diminuirmos a circulação através da vacinação, não tem outra alternativa, ou as pessoas ficam doentes, ou vacinam. E ficar doente, você vê o que acontece. Os não vacinados, aí tem uma taxa de mortalidade enorme. Estados Unidos, lá em Miami, que é a Flórida, fizeram um cálculo, 99% das mortes serem não vacinados. Então, ou seja, precisa vacinar. Aí você diminui a mortalidade, o que está acontecendo, e diminui também a transmissão das cepas, as variantes menos graves, como a própria Ômicron, né? Ela dá uma explosão de casos, muito provavelmente, como aconteceu na África do Sul, onde ela começou, ela cai também, vai cair mais rapidamente, mas o número de casos é exorbitante, e o ônus para todo o sistema assistencial é grande. Obviamente, como não é grave, não vai onerar UTIs, mas vai ter uma fila que já está acontecendo. Em São Paulo, você tem fila de 5, 6 horas nas unidades de assistência, por causa da Ômicron, mais, claro, a gripe, que está aí também. Então, de fato, não é tranquilizar, provavelmente nós vamos ficar num novo normal, o normal não é mais como nós estávamos antes, tem que ficar cuidando, se talvez a gente vai usar mais através da videoconferência, saúde, menos presenciais, e evitar aglomerações, isso é fundamental nesse momento para que a gente possa voltar a aglomerar aí nas festas e no carnaval, precisa primeiro diminuir a circulação do vírus, e para isso a vacina é necessária. Doutor Boulos, gostaria de continuar então essa entrevista com o senhor, repercutindo um pouquinho as falas, né, do ministro da Saúde, que inclusive ele disse que a PASSE estuda essa redução do tempo de isolamento dos casos assintomáticos da Covid, um movimento muito semelhante, inclusive, ao qual outros países já fizeram, citando o próprio Estados Unidos, né? O CDC justamente diminuiu esse prazo aí de 10 para 5 dias para minimizar os impactos lá econômicos e no cotidiano dos americanos, porque os números estavam muito altos e isso estava impactando, né, na vida das pessoas. Como que o senhor avalia? O senhor acha que seria acertada essa decisão, doutor? Veja, o tempo de contaminação de uma doença viral respiratória é até 5, 7 dias no máximo. Os 15 dias que eram utilizados, de fato, eram demasiados. Você pode fazer com menos do que isso.
principalmente quando você tem uma doença menos intensa, como é o caso tanto da gripe como da Covid na variante Ômicron, mas não é isso não pode ser uma regra geral. Tem que lembrar que as pessoas ficam com impacto na parte econômica, tem que lembrar que isso não é uma guerra econômica, uma guerra sanitária. Os países que deu certo, que não estão enfrentando onda nenhuma, são os países que trabalharam direitinho desde o começo. Você não teve segunda onda em Singapura, não teve na Coreia, não teve na China, não teve na Nova Zelândia, que são países que priorizaram o controle da saúde. Depois que você controlou, aí você abre a parte econômica sem segunda, terceira, quarta onda. Nos países chamados capitalistas, que trabalham muito em termos do dinheiro, do capital, eles começaram a abrir precocemente, festas precoces, a abertura toda precoce na Europa Ocidental, nos Estados Unidos da América do Norte, aqui no Brasil. Então você acaba misturando as coisas. Tem que seguir os protocolos de doenças sanitárias. Quando você tem situações favoráveis para liberar a população para fazer sua vida normal, é aí que acontece. Nós não, começamos antes, abre culto religioso no meio da atividade da doença, abre restaurantes em todo momento, os jogos de futebol aberto, ou seja, você está permitindo que a doença se prolongue, se propague e demore muito mais para terminar a doença. Os outros países já não têm mais. É uma pandemia, mas tem países que está absolutamente controlado. E outros não estão, vão ter 5, 6, 7 ondas, como tem na Europa, de um modo geral. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Nós temos que resolver o problema sanitário. Eu acho, só voltando outra vez, 5 a 7 dias, eu acho que é adequado para as doenças respiratórias transmitidas por vírus, que é o que sempre aconteceu na gripe, e eu acho que é o suficiente isso. Muito bem, nós conversamos com o médico infectologista Marcos Boulos. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco, foi muito importante os seus esclarecimentos. Muito obrigado, um prazer falar com vocês e um bom dia. Até a próxima.